noite. Aguardar o pessoal ir entrando. Esperar uns minutinhos. Olá, boa noite. Colocar já, a Aline já solicitou aqui. Começar. Boa noite. Oi, comadre. Oi, meu amor, você Da não quis outra dormir. Matriz, oi. Por enquanto, a gente vai ter essa participação. Daqui a pouco o pai chega e aí ele leva o Santi. Mas eu acho que ele Mas eu pressentiu vou que me ia ser com a comportar. madrinha. Ele pressentiu que ia ser com a madrinha, deu uma despertinho. Não quis dormir, quis Não, participar, tá certo, né? tomou só metade da mamadeira. Acho que estava nervoso para participar. Tá aqui, destruindo o crucifixo do pai dele. Vamos botar aqui, Santi. Então tá, vamos ver enquanto ele deixa eu conversar. A gente vai conversando. Mas assim, não tem grandes pompas nem nada, não. É uma conversa de comadres mesmo. Tranquilo, tranquilo. Ele já está habituado a fazer isso com a gente. Eu falei dessas surpresinhas. Então, Aline, o gancho para essa chamada que a gente já queria fazer há um tempo foi a pergunta que tu recebeste semana passada, né? Sobre. Acho que foi semana passada, já eu tô tão por fora do tempo que eu nem me lembro se foi essa semana ou semana passada. Sobre uma seguidora falando de que queria permanecer em casa e o marido queria que ela fosse voltar a trabalhar, né? Fosse para o mercado de trabalho. Então, foi o gancho para isso, porque tem outras questões de cotidiano que a gente queria conversar, mas eu acho que a gente conversa por isso aí, né? Para a gente poder trocar uma figurinha dessas vantagens de estar em casa, porque no nosso caso a gente tem realidades parecidas, mas diferentes, né? Sim. Da questão da quantidade de filhos, de trabalhar fora, de trabalhar em casa. Então, eu quero te deixar bem à vontade para a gente ir falando à medida do que tu queiras e a gente vai complementando aqui. Sim, tranquilo. É, realmente, e não foi só ela, né? Vira e mexe, quando eu abro caixinha, às vezes quando eu não abro também no direct, muitas me perguntam, né? Nossa, mas meu marido não quer, ou eu dependo muito e tal. Claro, a gente sabe, né, Manuela, que existem situações e situações. Tem gente que realmente, mulheres, que gostariam de voltar para o lar, ficar em casa, mas vai faltar para o aluguel, vai faltar para a luz, vai faltar para a comida, né? Porque o salário do esposo não dá, não tem como mesmo, né? Mas tem mulheres que, se colocarem na ponta do lápis, vão ver que é muito mais rentável voltar para casa, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando a gente trabalha fora de casa, demanda mais roupa, porque gasta mais roupas, né? E tem aquela coisa de, pois tem determinado roupa, um determinado padrão, né? Tem que andar sempre extremamente alinhada. Não que em casa não tenha, mas na rua mais ainda, né? Tem também a questão do Bolsa. deslocamento, né? De carro ou do ônibus. Tem também toda uma questão, às vezes, de que vai almoçar fora, ou vai comer um lanchinho.
ou vai ter que pagar uma escolinha, uma babá para deixar os filhos, né? Que foi o que aconteceu até comigo, inclusive, né? Na época eu era professora, quando eu tive minha primeira filha, e depois com o segundo, concursada do Estado, um concurso de anos, e que não valia a pena, nem financeiramente, né? E que eu estava perdendo a infância dos meus filhos. E então eu também era, né, sou advogada, eu trabalho fora, digamos assim, mas muito pouco, porque a minha prioridade é o lar. Mas a gente botar num papel, né, o quanto gasta esse emprego fora de casa, muitas vezes não compensa. E eu tenho casos de amigas minhas que, apesar de compensar um emprego fora, numa cidade grande, em que elas muito poucos viam os filhos, elas retornaram para o lar e começaram a empreender, ou artesanato, ou no ramo de alimentos, né? Bolos, salgadinhos, ou até no ramo intelectual, com cursos, com palestras, com coaching, enfim, tem uma série ou vendas virtuais, lojas virtuais, né? Então tem uma série de probabilidades, de possibilidades que permitem a mulher voltar para o lar e não deixar de empreender, não deixar de gerar renda para dentro de casa, né? O que não dá é para perder essa infância, né? Essa primeira infância, estar junto com os filhos, poder participar, né, dessas palavrinhas que eles falam. Então, que bom quando a mulher realmente pode fazer isso e pode abrir mão. Então, eu sempre recomendo, bota num papel, né? E eu sei que a gente está numa sociedade, né, Manuela, que é feio a mulher dizer que é dona de casa, né? Dizer assim, o que tu faz? Ah, sou dona de casa. Logo vem um estereótipo na cabeça da pessoa, né? Ai, a dona de casa, ai, coitada, é uma ignorante. Ou é tão desqualificada intelectualmente, ou sei lá, socialmente, que não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm esse preconceito de que ficar em casa, e muitas mulheres também, então, não só homens, como no caso dessa pergunta que era o marido que não queria, como muita gente, a própria mulher, as próprias mulheres têm isso daí, né? De, ai, não vale a pena, não vou ser valorizada, né? Então, elas estão colocando muito essa questão também no que os outros vão dizer. Mas, no fim das contas, não é os outros, né, Manu, que vão estar dentro de casa, vão estar com os filhos, vão pagar as contas, vão estar no relacionamento dos dois. Então, as pessoas têm que parar um pouco e voltar para si, voltar, né, para o seu interior, meditar, rezar, falar com Deus, botar as coisas num papel organizadinho, organização, e ver o que é melhor para sua família. Com certeza. E eu vejo, assim, tu conversando, falando agora sobre o julgamento alheio, eu me lembro bem acho que do meu segundo filho. Eu acho que foi do meu segundo filho, não foi com o João, não. Que isso lá em meados de 2013, depois que eu voltei da licença maternidade, no início de 2014, era uma leva, assim, de 5 colegas lá no trabalho que estavam todas grávidas. Então foi saindo aos pouquinhos e depois foi retornando aos pouquinhos. E eu me lembro que uma delas disse que não estava muito angustiada porque pela primeira vez ela tinha pensado em largar o emprego. E aí você vê que quando a mulher retorna para o lar e assume as suas funções na integralidade, que no nosso caso, enquanto servidora pública, a gente tem direito a 6 meses. Então, 6 meses em contato com a casa, né, integralmente com os filhos, te desperta a tua essência da maternidade e da tua casa. Tu vê as possibilidades. Então, quando se aproxima desse momento de ter que retornar ao trabalho e deixar o teu filho, seja com a babá, seja numa escolinha, te dá um baque. Pode ter a tua independência financeira desde, sei lá, dos 16 anos, dos 18 anos, mas a realidade bate a porta mesmo. E em muitos casos, como você falou, realmente a pessoa não pode abrir mão daquela renda, né? São os dois juntos. Aqui é o exemplo daqui de casa, o que a gente fez, né? Passou anos tendo que encarar essa realidade, mas joelho no chão, muita oração,
E Deus não nos abandona nunca, né? Mas essa história eu vou contar depois mais para frente, que eu quero te ouvir. Mas o que eu queria também saber de ti, dessa organização, né? Dessa tua realidade de ter aberto mão do teu emprego para integralmente cuidar dos filhos e da casa. Muitas pessoas acham que à medida que os filhos vão vindo, né, uma família vai ficando um pouquinho mais numerosa, porque eu falo isso, até coloquei na chamada da live, mas eu acho até engraçado, né, você olhar para o passado e pensar o que é uma família numerosa de verdade e as nossas famílias. Digamos que uma família numerosa de verdade seria a soma dos nossos filhos, aí sim. Mas 4, 5 filhos não é tão numeroso assim. Mas digamos que seja nos padrões atuais da sociedade. As pessoas acham que quem tem mais filhos é rico, milionário. Né? Mas eu queria ouvir do teu lado, que eu sei que tanto aqui quanto aí a gente faz muito isso, mas esse dia a dia de quando vem o primeiro filho, depois quando vem o segundo, né? E a gente vai vendo que é igual videogame, né? A gente comenta que é igual videogame. Então eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência à medida que os filhos foram chegando e a gente vai vendo que não é bem assim como as pessoas pregam, né? Da dificuldade financeira e tudo mais. Sim. E ainda falando sobre a questão, né, do parar de trabalhar e do bater, a questão da maternidade que tu colocou, eu me recordo, né, que a Maria Antônia, minha primeira filha, eu tirei a licença maternidade também, 6 meses, e depois eu consegui juntar com uma licença prêmio. Então, eu consegui participar de todo o primeiro aninho dela em casa. Quando eu tive que voltar, para mim foi bastante doloroso, né? Mas tá, voltei. Em seguida, eu já estava grávida do Bento, que, né, todos os meus são mais cardíacos, com exceção do Santi, que deu um tempinho. Então, aí venceu a licença maternidade, e aí bateu aquilo, né? Aquele sentimento que tu falou, bah, não quero voltar, tá tão bom aqui, eu quero ficar com eles. Graças a Deus, assim, né? Na época até menos um pouco do que agora, mas nós podíamos, né? Meu marido poderia nos manter em casa, abriríamos mão de algumas coisas, mas pude voltar para o lar, retornar, né? E logo em seguida me exonerei, tirei uma licença de tratamento de interesse, depois eu me exonerei. Quando eu realmente parei, assim, deu aquele baque, né? Nossa, eu trabalho concursada do Estado desde os 20 anos de idade, sempre me virando. E aí dá aquele baque, nossa, eu vou parar de trabalhar, sabe? Que as pessoas falam, né? E a gente foi formada, na nossa geração, né? Provavelmente tu também, Manuela, nós fomos formadas, a grande maioria das mulheres, não é para casar e ter filhos. Se perguntasse para a Aline há uns anos atrás, tu vai casar, vai ter 5 filhos, vai parar, vai ser dona de casa, teu emprego não vai complementar a renda, não vai fazer nada. Não, ia dizer, tá louco, né? Eu não nasci para isso, eu estou sendo formada para ser uma excelente profissional na rua e tal, né? E esse retorno ao lar, isso mexe muito na cabeça da gente. E sempre tem alguém para dizer, poxa, tu é concursada, tu vai perder teu concurso, tu vai deixar a tua carreira, né? E como se isso me definisse a Aline que eu sou, né? E isso daí não realmente começou a não pesar mais. No momento que eu comecei a ver como meus filhos estavam bem comigo, como eu estava bem, como eu estava feliz em casa e realizada em casa. E como as pequenas coisas do dia a dia me realizavam, né? Então, isso daí foi muito bom. E em relação a essa questão que tu colocou, né, e agora? E esse monte de criança? Quanto gasto que vocês têm mensal? Imagina, tem gente que me pergunta isso, né, na cara dura. Nossa, tu deve gastar horrores por mês, né? Aí me dá vontade de dizer assim, todos os dias eles comem o Danoninho da melhor marca, comem o Petit Suisse, comem aquele chocolatinho, eu dou tênis de marca toda a estação para eles, eu tenho viagens marcadas todas as semanas para Disney. Por favor. Então, assim, ó, filho da grande despesa, se tu quiser dar do mais caro, se tu elevar o padrão, se o teu norte, né, se a tua casa girar em torno do ter e do mostrar que tu tem, a nossa casa, o nosso norte não gira em torno disso, né? Gira em torno de Jesus, de Cristo e do que Ele quer para nós, dos planos dele para nós. Né? Nossos filhos não são planos nossos filhos são planos de Deus.
né? Mas é muito bonito tu falar isso, né? E eu posso dizer assim que todos os filhos que Deus mandou com um pão embaixo do braço, porque eu posso testemunhar que cada dificuldade financeira que a gente já passou e que chegava um filho, nossa, e aí tá grávida, como é que nós vamos fazer? Ou o Rafael recebia uma promoção, ou ele recebia uma outra delegacia que podia complementar e pagar uma dívida que a gente tinha. É impressionante como Deus age nessas coisas. E pensando assim em termos materiais, não em termos espirituais, digamos assim, como que a gente faz? A gente usa a razão, né? A gente tem, claro, essa questão toda, essa noção, né, de espiritual, de que Deus ajuda, mas a gente faz por onde? A gente faz a nossa parte também, né? Como que a gente age? Só um minutinho. Antônia, vou pedir uma ajuda aqui para o universitário. Pega o mano e leva lá para o quarto contigo. Cuida dele, me dá a caneta aqui na mão dele, por favor. Não tem. Pode ir lá. Não tem caneta. Vamos lá. Vida real, desculpa. Então, como é que a gente faz, né, em relação a isso? A gente se organiza, né? Do filho mais velho, o mais novo aproveita as roupas. Eu guardo sim, ainda mais que eu tive escadinha. Quando chegou o estande, eu já tinha até me desfeito de muita coisa, porque a roupa também tem um prazo, né? Elas começam a perder o elástico, começa a ficar... E a gente também começa a não ter muito espaço. Então, eu guardo assim, que eu vejo que está muito bom, muito novo. E sempre tem, no Santiago mesmo, a minha prima me mandou uma sacolada de roupa, né? E graças a Deus já foi assim que a gente também já estava numa situação melhor, mais tranquilo, com a vida mais estabilizada. Então, assim, agora o quinto filho, né? Pelo contrário, as coisas vão se acomodando. Como é que eu faço assim em relação à comida? Eu detesto desperdício. Aqui em casa é praticamente zero desperdício. Quem me acompanha, que está aqui nos assistindo, provavelmente acompanha meu marido, né? Eu e o Rafael, a gente, embora cada um tenha o seu perfil, nós somos muito ligados no nosso trabalho. E acompanha o Rafael, sabe que tem churrasco muito seguidamente. Aí olha aquele monte de carne, assim, nossa, será que eles comem tanto? A linha deve ficar enorme, como é que não engorda tanto com aquele... E é óbvio que sobra. O que eu faço com a sobra? Eu não boto fora nunca. Às vezes até eu brinco com o Rafael, eu digo, nossa, eu vou até quarta-feira comendo carne de churrasco, chega, né? Faz menos. Mas, de qualquer maneira, nunca é desperdiçada essa carne, né? Ou ela vai virar um carreteiro, ou ela vai... E eu já trabalho com essa carne que sobrou, ainda mais carne que é uma coisa cara, trabalho com essa carne que sobrou pensando que ainda que sobre no almoço, então eu não vou já fazer um carreteiro. Segunda-feira eu já sobrou bastante, vou esquentar. Só esquento a carne, né? Já me poupa tempo também, né? Isso é uma coisa bastante importante, é o tempo ser poupado, que tempo é dinheiro. Sim. E aí a gente pega essa carne, né? Na terça-feira eu já pico, já faço ou o carreteiro, ou já faço um molho para massa, ou já corto as lascas de tarde para comer num pãozinho, né? Então a gente usa isso. O arroz que sobrou reaproveita, ou seja, aqui é quase zero desperdício. Eu aproveito muito o alimento. E assim, eu me dói, ainda que nós não botamos no lixo, porque a minha família tem uma fazenda e meu irmão cria porcos e galinhas. Então a gente tem o lixo orgânico e vai para lá, né? Ele não vai fora, ele não vai, ele vai se transformar. Mas mesmo quando eu tenho que despejar para os porcos, me dói porque eu penso não só na questão financeira, me dói porque eu sei que tem muita gente que passa necessidade e que é quase um pecado a gente botar comida fora. Mas claro, às vezes, né, é necessário, né, para não dar mais. Mas a gente aproveita muito, né, até é interessante colocar, né, Manu, assim, tu mesmo, mais que ninguém, nessa questão do famílias poupadoras, né, uma sugestão de reaproveitamento, de cardápio e tal, porque isso aí é excelente. Né? E embora tem muita dona de casa que não consegue, não tem muita criatividade, e cozinha é criatividade, né? Então a gente aproveita muito. Outra coisa que a gente faz bastante aqui em casa, bolo caseiro, pão caseiro, evita de estar comprando fora, que é mais caro, esses pão é pura água, não alimenta tanto, os meus filhos comem bem, graças a Deus, né? E aproveito, compro na feira, tento me organizar assim, eu faço uma compra mensal e depois uma por semana, porque toda ida no super a gente acaba gastando muito mais.
Então, o que que eu faço? Sim. Normalmente na segunda ou na terça, segunda eu vou na feira livre aqui nos feirantes, que é mais barato e normalmente os produtos com menos agrotóxicos, mais saudáveis, né? E compro com eles. E faço o super da semana para não ir mais durante a semana. Tento não ir mais durante a semana. Por quê? Porque se eu vou toda hora tem um gastinho diferente, né? Então eu procuro mais ou menos equilibrar essa situação de tem muitos filhos, tem muito gastos. Eu já não acho tanto gasto assim, né? E a gente não deixa de se divertir, não deixa de viver a vida. Mas a nossa diversão não é baseada assim, vai ter um show, sei lá, eu, Lucas Neto, Deus me livre, mas que muitas famílias acham maravilhosa, uma porcaria daquelas, né? Desculpa, tem alguém aqui que gosta, mas é uma porcaria, deixa de assistir, porque aquilo é uma droga. Mas tem gente que gasta dinheiro com aquilo, né? O que a gente faz, né? Se tu tem um filho, tu pode te dar o luxo de pegar, sei lá, eu nem faço ideia quando eles vão dizer que é R$ 100 o ingresso daquela porcaria. Eu vou no supermercado com R$ 100, eu compro um monte de coisa gostosa e vou fazer um piquenique, que é barato, é saudável, eles se divertem muito mais e eles ficam muito mais felizes. Eu vou na pracinha, claro, graças a Deus, eu moro numa cidade pequena, muito fácil isso tudo ao meu alcance. Mas numa cidade grande, né, dá para inventar, mesmo quem mora num prédio, vai no playground do prédio. Quem tem casa, vai no quintal, faz no quintal, use a criatividade, né? Os filhos, as crianças, eles não precisam de coisas para serem felizes. Eles precisam de momentos, eles precisam de momentos bons, momentos prazerosos, família junto, companheiro, uma mãe interessada, né? É isso que criança pede. Criança não pede item de marca, né? Mas quando vira adolescente, a coisa muda. Já me disseram isso. Tu vai ver quando eles virarem adolescentes, né? Eu digo, não, eles vão saber que eles não vão ter tudo quando querem e como querem. Isso é bom até para a formação do caráter deles, né? Nós temos aí exemplos da vida real de pessoas que foram mimadas quando jovens e que são umas vidas horríveis, né? Ou umas porcarias de seres humanos, ou com vidas horríveis que não se acertam no relacionamento conjugal, porque daí casam e acham que o cônjuge tem que tratar como papai e mamãe tratavam, né? Acho que nenhum chefe é bom, não para emprego nenhum chefe é bom, porque o papai e a mamãe estavam sempre mimando. Tem um livro muito bom, que é o Podres de Mimado, vale a pena comprar e ler, que trata muito disso, né? E aí tu tocou, Manuela, no assunto do antigamente, né? E hoje mesmo eu conversava com uma senhora numa loja e as pessoas sempre vêm com esse assunto, até porque realmente eu sei que nos dias de hoje uma pessoa ter 5 filhos é uma coisa assim que chama muita atenção. Então as pessoas tocam muito nesse assunto. Eu moro numa cidade pequena e tal, a gente acaba se conhecendo todo mundo, né? E ela me disse, sabe, Aline, a minha mãe teve 13 filhos, né? E meu pai morreu até relativamente cedo, olha só. E morreu com 8 anos, mais ou menos, quando a mais nova tinha 8 anos. E ela disse, todos são decentes, todos são corretos, todos são trabalhadores, nem todos fizeram faculdades, mas todos têm uma vida boa, não lhes falta nada, né? E todos têm caráter, os relacionamentos são bons, têm seus problemas, mas são bons. Por quê? E ela disse, olha, nós éramos muito pobres. Nossa mãe, porque eu falei assim, e nem tem essa facilidade de micro-ondas, fralda plástica. E ela disse, não, Aline, eu nem entro nesse aspecto das facilidades de hoje em dia. Porque nós éramos realmente muito pobres. Se fosse hoje em dia, nós nem teríamos isso, né? Mas um ajudava o outro. A minha mãe não tinha preguiça, ela ia para a beira do rio. E a gente tem testemunhos, assim, de mulheres de muita fibra. Então, quando essas mulheres dizem, porque não sei o quê, eu me acho até com pouca fibra, sabe? Eu olho para essas mulheres e eu fico pensando, nossa, né? Mulheres que sofriam, às vezes até mais. Né? Tinha uma freira tinha uma congregação de freiras que atuava aqui na minha cidade. Elas até agora, né, infelizmente, não estão mais. Mas tinha uma que me falou, ela era espanhola, que o marido era muito mal para o pai dela, né, no caso o pai da freira, era muito mal para a mãe. A mãe também tinha uns quantos filhos, que a mãe tinha que acordar às 4 da manhã, tirar o leite da vaca, esconder para poder dar para os filhos, porque o pai não deixava dar para o filho, né, para os filhos. O que ele tirava para poder os filhos que se virassem, eles tratavam piores que bicho.
E aí tu imagina a força e a fibra de uma mulher dessa de suportar isso pelos filhos, né? Claro, um outro tempo, uma outra situação, não vamos entrar em pormenores, que é certo, que é errado, mas essa questão de usar essa força interior que a gente tem, né, é muito importante. Pois então, você falou várias coisas, eu não vou conseguir resgatar tudo que eu queria comentar, porque o Instagram tem isso, né? Se a gente fala, começa a cortar a fala do outro, fica horrível. Então, tentei guardar na memória algumas coisas que eu queria comentar. Uma, quando você falou de que as crianças querem a presença, não querem coisas, aconteceu há umas 2 semanas aqui em casa um fato interessante, né? Que João, que é o mais velho, tem 10 anos, ele é muito disso, assim, ele gosta muito de momentos em família. Então, ele sempre fazia, porque um dia eu disse assim, João, quem sabe a gente um dia sai assim, vai para o pátio para olhar as estrelas, né? Num dia que não esteja frio, essas coisas. E aí ele marcou aquilo e ele começou a cobrar muito. Ai, a gente não foi ver as estrelas, a gente não foi ver as estrelas. Aí teve um dia que a lua estava linda. E aí eles têm um livro que é O Céu Noturno, que vai contando as histórias, né, os detalhes do universo, assim, a olho nu, né, o que a gente consegue enxergar, o planeta que a gente vê quando o sol nasce, né, quando o sol está se pondo. E aí eu disse assim, então tá, vamos sentar aqui no nosso pátio interno e vamos olhar as estrelas. Aí eu peguei o livro e a gente começou a ver. E aí ele foi vendo todos esses detalhes, né, das fases da Lua, e a gente olhando para o céu e contando aquilo, não durou, eu acho que 20 minutos esse momento. Mas aí quando terminou tudo isso, aí os mais novos não deram muita bola, ele que estava empolgado ali, ele disse assim, hoje foi um dia bem legal. Não tinha tido nada demais naquele dia, mas só o fato da gente ter botado as cadeiras aqui do lado de fora não custou R$ 1 sentar e olhar para o céu, né? Mas para ele, aquele momento foi maravilhoso, assim como pegar na vida corrida que a gente tem, como você falou, fazer um piquenique, ir num parque. Eles estão fazendo um curso de artes que a professora trabalha muito isso, que diz de você ir ver os detalhes da natureza, né, as folhas, os detalhes, as texturas, o tronco das árvores. Hoje em dia, o que as crianças passam, né? Na frente de uma TV, o dia inteiro, que virou a babá dos filhos, praticamente. Até as babás já aproveitam para botar as crianças também na TV, que é para ter menos trabalho. Então, realmente é muito triste, porque as pessoas reduziram a maternidade a números, né? A faturas, a boletos. E aí, você falando sobre isso, e eu sempre me recordo assim, que digamos que o filho que mais dá despesa é o primeiro. Porque tu não tem banheiro, tu não tem berço, tu não tem nada na tua casa. Então, se é o primeiro que dá mais despesa e as pessoas param ali, não tem lógica. Porque o segundo, o terceiro, o quarto vai reaproveitar tudo que foi caro na conta. Assim, que também não teria necessidade, né? Porque voltando nesse passado, que eu lembro que a minha mãe falava também de como que era a vida dela, que ela nasceu no interior, lá em Pernambuco, e que não tinha luz elétrica. Eu não sei se na época dela não tinha luz elétrica, mas eu me lembro da época em que as pessoas comentam que iam dormir com as galinhas, né? Cedinho, 6 horas da noite, o sol ainda lá pro lado de Pernambuco, de Recife, não, porque 5h30 da tarde já está escuro. Mas eu imagino aqui, né? Aqui que tem época no verão que é 8h30, 9 horas da noite, e quando você vê, tá o sol a pino e as crianças iam dormir cedo, né? Então, você falando das mulheres de fibra, né? Não só a fralda, que era de pano, que tinha que se lavar numa pedra no rio, né? Que às vezes se faz piada, tô feito lavadeiro, lavando roupa no rio. Mas a gente tem a luz elétrica, a gente tem... Vai botar essas crianças tudo para tomar banho? O que era botar 13 filhos para tomar banho sem um chuveiro quente, né? E balde, vai balde. E eles pequenos, claro, vão crescendo, eles vão se virando. Mas são realidades que a gente não consegue nem, né? Sei lá, na outra semana eu coloquei uma caixinha perguntando do ferro a vapor, né? E aí eu brincando, dizendo assim que o que as passadeiras de antigamente utilizavam? Ferro a carvão,
né? E era o que as mães, as avós utilizavam também em certas épocas. Então, é realmente assim, é para pensar que são as desculpas que a gente internaliza e que deixa que o mundo internalize na gente, assim como a questão do mercado de trabalho, que a gente estava falando, porque eu tenho que... Quando incutiram na nossa cabeça que a gente precisa casar com o nosso emprego. Né? Case-se primeiro com o seu emprego, depois você vai pensar em marido. Então começa desde a infância esses pensamentos que vão se enraizando e levam nesse ponto de que você acha que filho é caro, tem um só e deu, só que a caristia, que era o primeiro, foi ali onde você parou. Né? E aí o teu filho não vai ter as experiências de ter irmãos, né? A tua família está aberta à vontade de Deus, né? E tantas e tantas coisas que a gente deixa de participar, né? desse projeto que a gente foi chamado para ser co-criador, porque a gente põe uma barreira ali no meio, se apegando nas nossas debilidades, porque se é pela gente, a gente não consegue nem ter um, né? Para começar a conversa. Que dirá ter mais. Mas confiando no que Deus nos dá de força, no pão que vem a cada filho, né? E todas essas realidades que quem é aberto à vida vai enxergando, e é muito visível, não é uma coisa assim, pode ser que isso aqui seja Deus me dizendo alguma coisa. Não, é de fato, vem na nossa cara, assim, literalmente, isso aqui sou eu que estou te dando, filha. Essa força que eu estou te dando para levantar mais um dia e fazer as tuas coisas, sou eu que estou te dando. Se dependesse de ti, tu não farias nada, né? É verdade, é verdade. Não, e eu acho que é muito mais honesto a pessoa dizer, eu não quero filhos, ou mais filhos, porque eu abro mão dos meus confortos, dos meus luxos, das coisas que eu quero para mim, né? Então, te declara, né, que tu é, sei lá, mal formado, egoísta, qualquer coisa. Mas não põe a culpa nas crianças, né? Por quê? Porque realmente, né, se tem uma coisa que filho gasta, digamos assim, é a energia dos pais. A não ser que faça como tu disseste, né? Manu, bota na frente de uma televisão para ver todo o lixo, mas vem desenho, né? Então, eu queria que esses pais assistissem todos os desenhos que eles assistem. Realmente, alguns são inofensivos, né? Mas a grande maioria tem algumas mensagenzinhas por trás, ou pela frente mesmo, que não são nem frutíferas, que não levam a nada. Então, nós temos uma série de crianças, né, uma sociedade de crianças atuais que não conseguem conversar, que não conseguem conviver, que não sabem nem conversar com adulto, porque eles estão aqui, né? Ou, muitas vezes, são crianças que, quando convivem, eles brigam, só brigam, não é que os nossos não vão brigar, não é isso, mas só brigam, ou não conseguem brincar uns com os outros, porque estão tão acostumados a ficarem intertidos e não saberem, não desenvolverem a criatividade, que eles não conseguem expor, né? Não conseguem se relacionar com o outro. E aí a gente para e pensa que tipo de sociedade que vai ter daqui para frente? Pessoas que não sabem se relacionar, né? Porque não venham me dizer, mas tem as redes sociais, né? Porque, primeiro que criança não tem rede social, aquilo ali não foi feito para criança. Mas e quando crescer? Quando crescer, se ele tiver um bom preparo e for uma infância bem feita e tal, é outra situação. Mas são crianças já desde pequena acostumadas na tela, né, direto, sem comunicação com outras crianças, sem saber o que é brincar, sem saber o que é ralar um joelho, o que é comer uma cola, né, o que é ouvir briga da mãe porque quebrou uma coisa. Isso daí, porque criança, obviamente, dá trabalho, serão crianças que não saberão se relacionar e se frustrarão na primeira decepçãozinha ou probleminha que encontrar pela frente. Porque serão seres humanos frágeis, como a gente tem hoje, uma sociedade mimimi de seres humanos frágeis.
seres humanos em que tu não pode dizer nada porque tudo é ofensa, porque tudo vai contra o politicamente correto, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. São seres humanos mais fracos e que muitas vezes leva até para uma série de doenças, uma série de psicoses, uma série de problemas na família que vão constituir, né, nos empregos que terão. Então, isso tudo demanda, né, obviamente demanda, quando a gente tem filhos, energia do pai e da mãe, né, disposição, presença, participação. Evidente que eu, com meus 5 filhos, que eles têm lá de vez em quando brigam, que eu tenho que parar tudo e atender. Ou botar de castigo, ou dar um outro castigo, ou sei lá, ou fazer, sugerir uma outra atividade, né? Enfim, eu vou ter que ir lá, como tu disse, de noite a função dos banhos, e aí tem a função do almoço, a função do lanche. Isso depende muito, sim, do pai e da mãe. Mas isso também é carinho, é demonstração de amor, porque a gente vê muita mãe de face hoje em dia, né? A gente vê aquela mãe que bota 1000 fotos, lindo, tesouro da minha vida, paixões de todas as paixões. E aí tu vai ver o coitadinho, né? Tu vai ver a criança, é uma criança que desde os 3 anos de idade, quase, tem que se virar sozinha, que chegava já da escolinha tendo que se virar sozinha, né? Com 5 anos, 6 anos de idade, a criança tinha que ir na geladeira fazer o pãozinho. Ai, mas é bom, independente, não é uma criança criada para ser, né? Mas aí tu pensa que a mãe de vez em quando fazer isso, claro que eventualmente a criança fazer é bom, mas a mãe fazer isso de vez em quando, não, a mãe habitualmente fazer isso e propiciar que ele se alimente, propiciar a roupa, é uma manifestação de amor, de carinho, de dizer que eu me importo, muito mais que eu botar numa rede social fotinhos dizendo que ama. Que bom, que bonito, que bom ter um filho. Mas é no dia a dia, dentro de casa, quando tu levanta do sofá, que tu larga o teu celular enquanto mãe, que tu vai largar a tua televisão, a tua novela, a tua novela, e que tu vai lá fazer um pão, tu vai lá fazer um bolo, e que tu vai lá até não brigar, né, xingar um filho para chamar atenção numa coisa errada que ele está fazendo, isso é demonstração de amor. Isso é dizer, eu me importo contigo, eu sou tua mãe, né? A criança depende disso, a criança precisa disso, isso é a segurança da criança. Isso fortalece ela emocionalmente, né? Então, de todos os gastos que uma família numerosa tem, este é o maior, sem dúvida, mas é extremamente recompensador. Com certeza. E na semana passada a gente conversou sobre desapego com o padre Felipe Neco e a gente bateu muito nessa tecla. Porque a gente convive. Eu tenho um livro aqui que eu comprei ele pensando assim, né? Não julgue o livro pela capa, mas da capa eu já gostei. E dentro dele, ele traz muitas verdades, que é a sociedade dos filhos órfãos. Tem muito a ver com isso que você estava falando, mas eu diria mais, assim, a gente hoje vive numa sociedade dos adultos infantilizados. Porque querem dar para os filhos o que não tiveram, achando que aquilo ali vai ser a realização dos filhos, mas que isso tudo também está travestido de uma preguiça, na realidade, e de um não desapegar de um passado. A gente conversava com o padre sobre isso, porque eu vejo muito... Isso faz parte da vida, eu acho, né? Obviamente, a gente casa, já é o primeiro baque, né? Tu era uma pessoa, o teu esposo era outra, eram pessoas independentes, casou. Mesmo que namore, noive, mas o casamento e um lar, de verdade, a gente comentava assim, que a gente passou por um pré-casamento, porque tivemos que sair da casa dos nossos pais e cada um morando numa cidade diferente tem que se virar, que é muito diferente de estar na tua casa, acabou o gás. Ah, minha mãe vai resolver. Não, tu tem que resolver. E quando tu te casa, é o encanador, é a internet, é tudo que depende de ti. Não é a mágica de deixou um prato e o prato vai estar lavado. Não, o prato está na pia ainda para ser lavado. Se eu não lavar, ninguém vai lavar. Então, a gente vê isso, que as pessoas querem permanecer com a vida de solteiras depois de casar. E pior ainda, porque se fosse só depois de casar, mas depois de ter filhos, tu permanecer com uma cabeça de que, eu quero que ele durma logo porque eu tenho que fazer as minhas unhas. É óbvio que a gente precisa ter o nosso momento,
não tem nenhum problema, e óbvio que não, da mulher querer estar com as unhas feitas, mas isso aí não é o fim último da nossa vida. A gente sabe que se tiver um momento, a gente vai conseguir fazer, mas se a gente não conseguir, o nosso filho tem que estar alimentado. Hoje eu voltei, de manhã eu tive que sair para resolver um negócio, cheguei em cima da hora do almoço, já tinha adiantado metade, cheguei cansada ali, eu só olhei para os meninos e disse assim, não, ninguém precisa comer mais nunca na vida, porque tem hora que tu para e pensa assim, meu Deus, vai ser o almoço, aí depois vai lavar, vai ser o lanche, vai ser o jantar, e tome prato para lavar, e o chão para limpar, e aquilo não acaba nunca. Mas é tudo isso assim, é o desgaste, é o desapego diário, por fazer o que é a nossa missão. E é o amor nas pequenas coisas do dia a dia que vão formar os nossos filhos e ver que as coisas não caem do céu. Né? Porque se a gente não fizer isso por eles, eles vão sofrer muito mais e não vão ser as pessoas que Deus quer que sejam. Né? E aí, eu não sei se tu tens mais alguma coisa para comentar com relação a isso, porque tem mais duas perguntas que o pessoal fez tem mais 15 minutos. E aí, eu não sei, tu queres complementar mais alguma coisa sobre isso ou a gente passa para o próximo? Pode passar para as perguntas. Tá. Tem a ver. Eu ia fazer essa pergunta, mas uma pessoa fez essa pergunta, então eu vou fazer as duas juntas. Que é sobre a rotina de estudos e essas atividades diárias com as crianças, que tem a ver com o gasto emocional. Né? Porque a gente sempre vai falar desse assunto financeiro, porque a página a gente fala sobre isso, mas a gente fala sobre as virtudes, sobre desapego e tudo mais. Então a pergunta que chegou era: qual a maior dificuldade do ensino domiciliar? Então, aí eu acho que a gente junta as duas coisas, as rotinas, as atividades e a maior dificuldade disso tudo dentro de casa, com um monte de criança junto, e mais a comida, e mais os pratos, e mais tudo que vem junto no pacote. Eu vou dar, assim, a minha experiência porque meus filhos, eles frequentam o colégio, né? Mas eu complemento em casa. E assim, de qualquer maneira, tem as atividades de casa que tem. E esse ano passado mesmo foi todo em casa. É como, não sei, talvez esse ano seja, a gente não sabe, porque essa loucura do Covid, enfim. Mas como eu faço? A gente tem horário aqui, eu sou a rainha da rotina, eu amo uma rotina, né? Tem muito a ver com o meu temperamento, sou melancólica, adoro uma rotina, preciso de uma rotina. E família numerosa, mais ainda, né? Porque mesmo que tenha um filho só, né? Porque, né, família, a gente não tem que procurar ser família numerosa, a gente tem que procurar ser família generosa, né? Aberta à vontade de Deus. Se Deus mandar só um, amém, louvado seja Nosso Senhor. Se Deus mandar vários, muito mais que 5, também, né? Enfim, a questão toda é organização e rotina. A criança precisa disso. Então, a gente trabalha muito aqui com isso. Como é que eu faço, né? Eles têm as atividades deles, eles têm que sentar. Claro, agora eles estão terminando as férias que eu dei para eles. Semana que vem eu já inicio. Como é que eu fiz ano passado? Eles almoçavam e eles tinham depois do almoço 30 minutos mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos de leitura. Eles tinham que ler um livro e me contar sobre esse livro. Ou eu fazia perguntas sobre o livro, né? Pelo menos, não, claro, obviamente não todo o livro, mas o capítulo que eles leram, ou o número de páginas que eu determinei. E aí eles tinham que me contar sobre aquilo, né? Seria tipo uma leitura contada, para fixação, memória, e até para não dizer que darem uma despertinhos, que eu também sei que criança é bicho vivo, né? Aí já li, né? Finge que só passou os olhos, não entendeu nada. Então, eles tinham essa rotina. Depois, eles faziam atividades que o colégio mandava, e normalmente já venciam rápido aquilo, ou se não faziam aquelas atividades, eu dava uma outra atividade que eu julgava mais importante. A gente trabalha muito a catequese no lar também, sempre alguma atividade voltada, assim, como mais catequética, alguma vida de santo, ou passava mesmo um filmezinho, um documentário, depois trabalhava em cima daquilo. E a gente trabalhava muito nessa questão da rotina. Claro que tem dias em que a gente se programou e que dá tudo errado, e que é um horror, e que é um caos, e que eles choram, e que não querem fazer, e que parece que está tudo trancado. O que vai fazer? Vai se desesperar? Não adianta, muda o foco. Né? Eu tenho uma amiga minha que botou uma foto esses dias no Instagram,
Eles todos sentados na frente de casa, na calçada, com os cadernos, né? E aí o Lu, tu botou eles na frente? Botei eles porque não estava dando certo. Lá eles viam gente, relaxaram, quando vê a coisa fluiu. Não fizeram aquele exercício, fizeram outro, e aquilo já foi bom o suficiente. Aprenderam outras coisas. Então a gente também tem que ter essa sabedoria, né, de ter jogo de cintura para essas atividades, para as coisas da casa, para a economia doméstica. Tudo isso, o nosso sentimento tem que estar a serviço da razão. Então a gente capta que a coisa não está boa, opa, acende uma luzinha, a razão tem que falar. Concordo muito. E concordo mais ainda com a questão da dificuldade de ser a rotina, porque também eu acredito que muita gente que está assistindo essa live agora também passou na pele, mesmo que não faça homeschooling, mas passou na pele o ano de 2020, versão 2021, e realmente a gente não sabe quando isso vai parar. E aqui em casa tem um plus a mais, né? Porque eu trabalho 8 horas, trabalhava 8 horas, porque, como eu digo, quando a gente acha que Deus já foi generoso o suficiente, ele não se deixa ganhar em generosidade, porque foram 3 anos de muita oração por essa minha preocupação de eu ter que contar, né, com a escola, época de deixar os filhos o dia todo na escola. Isso aí eu deixava eles no colégio e saía com o coração partido e nem queria muito pensar naquilo, porque naquele momento não tinha solução. Mas foram 3 anos de muita oração pedindo a Deus, que eu sabia que ele não ia me abandonar. E aí, no meio da pandemia, no meio não, né, do meio para o fim da pandemia, saiu o meu teletrabalho. E aí sim, eu em casa com eles, o negócio agora, só que a rotina, isso aí que você falou que não, de não se desesperar, é uma coisa que é todo dia. Por mais que você tenha tudo redondinho, tudo programado, freezer com tudo adiantado, congelado, tem uma hora que o negócio desanda, né? E aqui em casa, por isso tudo, eu vivo tentando achar um meio termo para que tem dia que o negócio sai lindo, maravilhoso. E tem dia que é aquela loucura em que você, quando eu vejo, eu tenho que terminar o meu trabalho 10 horas da noite, mas paciência. Sabe aquele dia que eu termino o dia acabada, né, morta, com farofa, feito se diz, porque... Mas foi a vida que eu escolhi e eu estou muito feliz assim com eles em casa. E vendo o desenvolvimento deles, né? Tanta coisa que a gente conseguiu ver nesse período de pandemia que não tem fim, e que realmente eu imagino que muitas pessoas também estejam bem satisfeitas com... Tem gente que está desesperada que as escolas voltem de vez, que isso, que aquilo, porque não aguentam as crianças dentro de casa. E muita gente torcendo para que alguma coisa aconteça e que eles consigam permanecer mais tempo em casa. Eu adoro estar com eles em casa. É outra coisa, né? Não tem nem comparação. E a última pergunta, essa é uma pergunta mais espiritual, eu creio. A pergunta completa é assim, não é bem uma pergunta, mas queria que vocês falassem, se fosse possível, da pessoa que planejou ter uma família numerosa, né, uma família com mais filhos, e não coincidiu com os seus planos com os planos de Deus. O que é que você teria para dizer? Eu tenho uma novidade para dizer para essa moça, embora eu sei que é doloroso, mas os nossos planos nunca coincidem com os de Deus, né? Quem somos nós na fila do pão para os planos coincidir com os de Deus, né? Então, assim, tem um filme que até trata essa questão do aborto, foi recomendado pelo Vaticano. Ai, depois eu te digo o nome, mas não te posta aí se alguém te lembra perguntar. Acho que é Bela. E é muito sutil até essa questão, mas ele trata. E ele inicia o filme assim: quer cumprir Deus vir, basta contar para ele os seus planos. Então, a gente tem que ter essa leveza, primeiro de saber que a gente tem que ser aberto à vida e querer famílias generosas, não famílias numerosas, né? E tem mães, né? Eu, essa semana passada, abri a caixinha e eu tive, assim, um homem que veio me procurar e me disse, olha, eu e minha esposa somos casados, é um casal jovem, há mais de 3 anos, não vêm os filhos, eu queria muito adotar, mas ela não.
né? E aí imagina a cruz, né, desse homem, o sentimento, porque a mulher é natural, né? A mulher já quer filhos, ela nasce com ela esse instinto maternal. E imagina um homem, né? A dor desse homem de querer também ser um pai, de ter muitos filhos, nem que sejam adotados, e nem esse a esposa não quer, né? É uma cruz. Então, a gente tem que pensar que planos que Deus quer para a vida da gente e procurar lidar com leveza, né? Evidente que nenhuma mulher que tem vários filhos fica 24 horas por dia pensando assim, ai, que maravilhoso, que ótimo. Tem momentos em que a gente também pensa assim, ai, meu Deus, que trabalheira, ai, que sufoco. A gente é humana, né? Não vamos romantizar a coisa e pintar de dourado um quadro, né? Que eu sou maravilhosa, eu sou uma fada, uma deusa, em que eu acho tudo fantástico, né? Tem momentos em que realmente eu vou me desgastar, né? Eu vou estar mais exausta, mais cansada, não arrependida, mas mais cansada. Então, o que a gente pensa? A gente pensa assim, olha, Cristo deu a vida por nós. Eu estou fazendo os planos dele. Então, o que eu recomendo para essas pessoas que têm essa dor? Eu sei que é uma dor, né? Tem gente aí que estão botando, ó, estou na fila da adoção, que gostariam de gerar e que gostariam de ter bastante filhos e tal, que acham bonito, é olhar para a cruz, né? E enxergar que Cristo também não queria estar ali, né? Obviamente que ele aceitou e sabia que devia estar ali, mas ele, Jesus, né? Deus, obviamente, nos criou pensando que iríamos pecar, que ia ter toda essa situação. Então, o que a gente tem que fazer? É procurar se unir ao sofrimento de Cristo e ter uma visão sobrenatural da vida, né? Procurar pedir que Nossa Senhora pegue o nosso sofrimento e nos ajude a caminhar, a carregar. Então, tem que ter essa visão, né, mais sobrenatural, da dor, da cruz, do sentimento unir-se a Cristo, do pedir para caminhar junto com Ele, né? Então, é claro que eu sei que é complicado, mas eu recomendo muito isso, né? Não ficar remoendo isso dentro de si, eu queria isso e tal. Não, aceitar sua condição, aceitar sua vida, né? O conselho que eu dei para esse pai, olha, a adoção tem que ser uma coisa a dois, né? Muito certinha. Então, vai trabalhar num centro que tenha como voluntário com crianças, né? Tu vai ter contato com crianças, tu vai estar lá, tu vai poder estar junto, vai poder estar perto, vai poder conviver. Quem sabe não é isso que Deus quer de ti? Então, Deus tem, às vezes, uns caminhos, né, diferentes da vida da gente para mostrar algumas coisas, né? Então, seria esse o meu conselho. Pois então, além desse conselho que você deu, a gente conversa muito aqui em casa, eu e Zé, sobre isso, porque a gente vê e se solidariza muito com essas questões. Mas uma coisa central disso tudo que a gente comenta é que não importa a quantidade de filhos que você tem, mas sim a abertura à vida que você tem. Porque a gente conhece casais que são abertos à vida e não tem filho nenhum. E assim, o que Deus está vendo? É a generosidade daquele casal, né? É viver a sua cruz diária, né? Assim como existem famílias que são abertas à vida, mas não queriam ter tantos filhos assim, mas aceitaram a vontade de Deus para sua vida. Um dia eu lembro que a gente estava comentando, acho que foi aqui em casa, e eu estava te dizendo assim, obviamente que a gente casa e as pessoas têm uma mania muito feia e muito chata de ficar perguntando ou a namorados, ou noivos ou recém-casados, quantos filhos a pessoa gostaria de ter. Isso é uma pergunta tão íntima e que a gente, naquele momento ali, não tem nem maturidade para raciocinar isso. Eu tenho a impressão que enquanto se é namorado, se chuta um número, né? E no meu trabalho, muitas pessoas perguntavam, quantos filhos você quer ter? Eu grávida do primeiro. Eu dizia assim, já chutava mesmo o que a gente conversava em casa, imaturamente, e dizia assim, olha, no máximo 6, no mínimo uns 4. Aí a pessoa já caía para trás da cadeira, porque olhava assim, essa menina é louca. Como assim? Mas tá, vamos esperar ela ter o primeiro, porque ela vai desistir. Como bastante E aí
a vida vai seguindo, e aí nesse dia aqui, eu acho que foi aqui em casa que eu comentei contigo, que eu disse assim, obviamente, o desejo de ter filhos, além de em algumas pessoas já ser muito mais forte que em outras, mas quando o casal se casa e com essa abertura à vida, ele vai vindo, o desejo existe, mas nenhum dos meus filhos, a gente chegou e disse assim, ai, a gente quer esse mês que venha um bebê. Tudo foi no tempo e na vontade de Deus. E agora, recentemente, também foi da vontade de Deus que eu engravidasse do quinto e Deus levasse. E aí, um dia desse, eu até postei esse livro, né, que é famoso, O Amor que Dá a Vida, e caiu na semana em que eu perdi o quinto bebê, na passagem que eu postei nos stories, que fala, né, que desde que a gente era só um pensamento, né, na cabeça de Deus, a gente era só um projeto, ele já sabia os dias que a gente iria viver. Se seriam 50 anos, uma semana no ventre da mãe, um dia de nascido fora da barriga da mãe, ou não iria nascer, enfim. Deus sabe todos os tempos e momentos. E aquela vida é tão importante para ele quanto um idoso de 120 anos que está no Guinness, sabe? Então, essa abertura e essa entrega é que faz com que a gente tenha um conforto, um consolo, porque quando a gente teve a notícia de que o bebê parou de se desenvolver, eu olhei para a Zézia, ela olhou para mim e a gente não chorou, a gente olhou e disse assim, bom, foi a vontade de Deus. E o sofrimento veio, e o momento de cruz veio, quando a gente tem que se deparar com o mundo e a forma como o mundo age nessas situações, né? Da parte burocrática com os médicos, o tratamento em que as gestantes ou pessoas que têm que passar por curetagem ou por amil passam, que eu passei, e eu vi tudo aquilo e para mim foi um momento de me unir à cruz de Cristo. Realmente, eu comentava com o nosso pároco, que ele sempre muito atencioso, quando soube que eu ia passar pela aspiração, ele veio aqui em casa no mesmo dia à noite e eu conversava com ele e disse, padre, tudo isso todas essas coisas que a gente passa, são os momentos da gente se unir à cruz de Cristo, e mais ainda, porque a posição que te colocam é de cruz, né? Te amarram os braços ali e tu passa por aquela humilhação de ver o pessoal ali conversando como se nada fosse nada. Ela já tem 4 filhos, ela ainda quer mais, sabe? É essa coisa assim, e o procedimento ser o mesmo que é de um aborto, sabe? Isso sim é que te dói na alma, mas saber que Deus te deu e Deus levou, ele leva e ele dá a hora que ele quer. Então, essa abertura à vida é que realmente é o ponto-chave, né? E se unir à dor de Nossa Senhora em todos os momentos. E para essa pessoa que fez a pergunta, que eu conheço de muitos anos e já conversei muito sobre isso, ela tem sim uma família numerosa, e eu já disse isso a ela, porque ela tem, eu acho que são 6 filhos no céu, sabe? E assim, é uma família numerosa que está com Deus, e Deus quis que fosse assim, né? Obviamente, nunca que eu vou conseguir saber o que é a dor que ela sentiu em cada uma dessas perdas, porque ela sempre foi aberta à vida, mas que isso sirva de consolo, né? Todas as vezes que ela pensar, ela sempre procura essas respostas, e eu sei porque ela fez essa pergunta, porque ela queria mais uma resposta para isso, mas eu espero que tenha, alguma coisa que a gente falou aqui tenha servido para consolar um pouquinho o coração dela. É verdade, eu fico até emocionada, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Porque a gente vê esse lobby hoje em dia tão grande pró-aborto, e aí a gente vê tanta mulher desejando ardentemente segurar um nenenzinho no braço, sabe? E só quem perdeu um filho sabe como é dolorido isso, né? Como o coração se destrói por dentro, né? Por mais que a gente saiba, ó, foi para junto de Deus, mas o coração da gente sempre fica, né? Aquele pensamento, nossa, ia estar com que idade, como é que ia ser e tal, como ia ser bom. Então a gente fica pensando, sabe, nesses nenezinhos, dessas pessoas que são a favor do aborto, que nem sabem o que estão falando, né? Ah, porque é muito belo e tal, não é que já é vida. E é um bebê
peso e que tem que ter muito cuidado, mais cuidado do que qualquer outro, mais defendido do que qualquer outro. Uma mulher grávida é aquela que tem que ser super cuidada. Então, assim... Com certeza. Aline, a gente tem 8 segundos, senão a gente vai perder a live. Não sei se tu quer voltar para a gente só se despedir. Eu vou